Galera do futebol, forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo, com dicas, palpites e pitacos a respeito dos campeonatos que acontecem na temporada 2022. E o comentário do dia, quando destacamos um momento, um torneio, uma competição, um campeonato, para falarmos um pouquinho sobre. Vamos falar Copa América de Futebol Feminino, competição intercontinental com 10 países, incluído o Brasil, e 3 países classificam para o Mundial de Futebol Feminino e um país classifica para os Jogos Olímpicos, o primeiro colocado, tá certo? Os países estão divididos em 2 grupos, Grupo A e Grupo B. A seleção brasileira começou muito bem a competição, está presente no Grupo B, está na primeira colocação em função das 2 vitórias nos 2 primeiros jogos. No sábado passado, 4-0 contra a Argentina. Nesta terça-feira, 3-0 contra o Uruguai, colocando o Brasil na primeira colocação deste que nós falamos, o Grupo B, que também conta com Venezuela, Argentina, Peru e Uruguai. As 2 primeiras classificadas se enfrentam em mata-mata. O primeiro colocado do A contra a segunda colocada do B, a segunda colocada do A contra a primeira colocada do Grupo B, num único jogo, no mata-mata-mata, certo? Classificando para a final as 2 vencedoras. Como eu disse, vaga para a Copa do Mundo de Futebol e vaga para os Jogos Olímpicos. Olha, o nosso destaque se faz em função de alguns detalhes. Veja a escalação do Brasil neste último jogo contra o Uruguai, 3-0. Lorena, Antônia, Kathleen, depois Tainara, Rafaele e Tamires. Lateral esquerda do Corinthians, que manda muito bem. Duda Sampaio, depois Angelina, ou melhor, Angelina, depois Duda Sampaio, a Ari Borges, depois Duda Santos e Adriana, que fez 2 gols. Duda, depois Caroline, Debinha, depois Giovana e Bia Zanirato. Olha só, outro detalhe importante, você não viu Marta, você ouviu eu dizer Cristiane ou Formiga? É isso que nós queremos dizer. A seleção brasileira, que é comandada pela Pia Sandet, falei certo, está mandando muito bem, sem a presença dessas importantes jogadoras. Veja, nesse momento do Sul-Americano, Copa América é o Sul-Americano, a Adriana tem 4 gols na primeira colocação, Debinha com 2 gols é a terceira colocada na artilharia. Então, como nós temos uma mudança radical na formação da seleção brasileira, isso nos permite uma perspectiva positiva, porque realmente iria chegar um momento que não contaríamos com a Marta. A Marta, ela é mortal, como todos nós. Ela é imortal no futebol, no jogo, mas é mortal como cidadã, como todos nós. Então a Marta, saindo da seleção, abre vaga. Cristiane, Formiga, abrem vagas para outras jogadoras, o que eu acho muitíssimo interessante. Nós temos aqui no Brasil competições estaduais de futebol feminino, competição nacional de futebol feminino. Esta competição nacional está acontecendo, teve esta interrupção em função da Copa América, que a Copa América tem essa perspectiva de classificação. Deixa eu ver se eu acho aqui nos meus documentos o que nós podemos dizer. Olha aqui, ó, Nacional, Brasileirão Feminino, olha ali, ó, está acontecendo. Nós vamos entrar na 14ª rodada agora, no começo de agosto. Tem a presença do Palmeiras, Internacional, São Paulo, Corinthians, Flamengo, o Real Brasília, o Santos, Atlético Mineiro, Ferroviária, Avaí, Kinderman, o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, o Cruzeiro, São José de São Paulo, o SMAC, o Crespon e o Bragantino disputando o Brasileiro Feminino. E tem competições de categorias de base também no futebol feminino. Isso que cria uma perspectiva. Eu estou com uma perspectiva positiva para o futebol feminino. Por quê? Não adianta lidar só os grandes. Não adianta nós ficamos um período lidando só com a seleção brasileira, que por sinal disputou Olimpíadas e disputou Mundiais com participações absolutamente impactantes, né? Formiga participou de um número enorme de mundiais, Jogos Olímpicos, Marta, Cristiane, artilheiras,
com recordes históricos, enfim, tudo isso está acontecendo no futebol feminino do Brasil. E o que eu acho muito interessante é essa perspectiva de mudança. Porque a entrada de novos valores irá fortalecer o futebol feminino, sim. Evidentemente que a seleção brasileira, quando está disputando um torneio, tem que focar no resultado. Aí não tem formação, aí não tem categoria de base. Tem que buscar o melhor desempenho para atingir. Como esse campeonato é imprescindível o Brasil passar da primeira fase, ir para a fase do mata-mata e vencer um jogo. Ao vencer a semifinal, está credenciado para o Mundial Feminino. E se vencer a Copa América, estará credenciada também para os Jogos Olímpicos. Se ficar em segundo, tem vaga também para o segundo colocado os Jogos Olímpicos na repescagem. Então, é isso que o Brasil precisa. Fazer um trabalho nas categorias de base aqui, no nosso território, no nosso Tupiniquim, as categorias de base dos grandes clubes, os grandes clubes disputando os torneios, tanto de base quanto profissionais, e dar sequência nesse novo momento do futebol feminino. Ser profissionalizado como foi o nosso futebol, acho que em 1920 e pouco, o futebol masculino foi profissionalizado. Daí para frente, os atletas tiveram condições de mostrar todo o seu talento. O que não falta no Brasil, meu amigo, é talento. Você vê, você fala de Marta, Cristiane e Formiga, as meninas têm números impactantes, é isso. E no futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, no masculino nós sabemos isso, uma geração reflete na outra, a próxima geração que virá terá como modelo Marta, Formiga e Cristiane. E isso é muitíssimo legal. Eu, quando fui jogador, cheguei lá na Ponte Preta, nós tínhamos lá os nossos exemplos, jogadores maduros que já estavam jogando, o caso do Oscar, o caso do Polozzi, eu também segui isso. Então, o futebol feminino brasileiro tem que sair dessa coisa de só ter a seleção brasileira trabalhando. Sim, a seleção brasileira, quando está disputando, tem que buscar o resultado. O melhor resultado é aquele que tem que chegar lá em cima, ser campeão, ser vice, terceiro colocado e atingir as metas que estão descritas no planejamento. Tem que ter planejamento, tem que ter concentração, tem que ter alimentação, tem que ter fisiologista, tem que ter tudo como é o futebol brasileiro masculino, que é enorme, né? Você vê? Nós temos 5 títulos mundiais e uma avalanche de títulos sul-americanos de Copa Libertadores de América e mundiais de clube também, tá? Então, super importante isso que está acontecendo. Parabéns ao trabalho que está sendo desenvolvido lá pela CBF, nossas representantes do futebol feminino, está mandando muito bem. Amigo, era isso que eu queria trazer para você. Hoje é uma quarta-feira, dia 13 de julho. Eu tô aqui, Olímpia, curtindo aqui um pouquinho das minhas férias. Um grande abraço, eu tô indo embora, daqui a pouco eu volto. Tchau!